Olá, pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre adjunto adverbial e vocativo. E aí a gente encerra essa primeira parte de análise sintática, tá? Eu decidi colocar o vocativo junto, numa única aula, junto com o adjunto adverbial, porque o vocativo é muito rápido, é muito simples. Eu pensei em não fazer um vídeo somente falando só sobre vocativo, porque vocativo é bem rápido, em 2 minutos ou em 1 minuto eu falo sobre vocativo, tá? E na apostila ele está bem simples também. Não tem nenhuma página inteira sobre vocativo, tá? Então, nós vamos começar com a adjunta adverbial e depois eu termino com o vocativo e falo dos exercícios que vocês precisam fazer, né, para a live de mais tarde, tá bom? A live de 9h30. Então, vocês precisam fazer esses exercícios, porque na live eu vou corrigir, galera. Precisa ficar atento a isso, porque senão a gente não vai conseguir depois, como eu falei com vocês, mais tarde, conseguir entender melhor as orações subordinadas, principalmente as substantivas, tá? Assunto ainda desse bimestre. Substantivas, adjetivas e adverbiais, tá? Incluindo as coordenadas. Então, a gente precisa entender bem, fixar bem esse conteúdo de análise sintática, para depois a gente entrar no assunto mais complexo, ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Bem, um minutinho. Vamos lá, então. Adjunto adverbial. Eu preferi colocar a teoria e os exemplos e os tipos de adjuntos adverbiais, tirando da apostila de vocês, tá? Preferi tirar da própria apostila de vocês para ficar um negócio mais fácil, tá? Então, vamos lá. O que é um adjunto adverbial? É o termo da oração que indica uma circunstância. A gente entende circunstância como uma ideia. Indica uma ideia, né? De um fato. Então, por exemplo, estudei física ontem à noite. Ontem à noite indica uma ideia. Aí essa ideia a gente precisa depois, na hora de classificar, dizer qual é. É adjunto adverbial de quê? Passa uma ideia de tempo. Então é um adjunto adverbial de tempo. Mas o adjunto adverbial não é só uma expressão ou uma palavra que indica uma ideia, tá? Pela análise sintática, pela classe gramatical, com relação à classe gramatical, é uma palavra que também pode modificar o sentido de um verbo. O que significa modificar o sentido do verbo? Quer dizer, vir depois de um verbo, né? Estudei física ontem à noite. Estudei é verbo. E a expressão ontem à noite aparece depois do verbo. Então, modifica o sentido desse verbo, indicando uma ideia de tempo, né? Estavam todos pouco cansados. Esse cansados aí é um adjetivo. Se é um adjetivo, então modifica o adjetivo. Vem ao lado de um adjetivo. Se vem ao lado de um adjetivo, é um advérbio. Pouco, advérbio de intensidade. Muito, pouco, bastante, né? A casa do bosque só se via muito ao longe. Ao longe é o adjunto adverbial. E vem ao lado de um próprio advérbio, de um outro advérbio, que chamamos de intensidade aí. Então, o que seria o adjunto adverbial? Pode ser uma expressão ou uma palavra que aparece depois de um verbo, depois de um adjetivo, né? Seguindo um adjetivo, ou seguindo um próprio advérbio, tá? Esse seguindo, a gente chama na teoria de modificando o sentido de, tá? Ele pode modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um próprio advérbio, tá bom? Isso que é um adjunto adverbial. Vem junto a um advérbio, né? Ou um verbo, né? Quais são os seus tipos, né? Olha lá, de afirmação, sim, de dúvida, talvez, finalidade, para. Aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente chama
a gente só vê a palavra para como preposição, né? A, ante, até, após, como, contra, desde, em, entre, para. Tudo isso é preposição. Legal. Mas, se o para der a ideia de a fim de que, para que, aí é adjunto adverbial de finalidade. Olha o exemplo. Prepararam-se para a prova, a fim de realizar a prova, né? Para fazer a prova. Então, a fim de que, para que, é de finalidade. Viajarei de avião é um meio. Companhia, com alguns amigos, com ele, com ela, tudo companhia. Mesma coisa o sem. Sem é preposição, mas aí no caso está dando a ideia de se tiver determinação, se for determinado, né? Sem determinação, esse sem aí é adjunto adverbial de condição, tá? Está dando a ideia de se, caso, contanto que. Instrumento, com a caneta, com o lápis, com a borracha, com a faca. Causa, de dor, né? Gritavam de dor. Então, morreu de fome. Então, tudo é causa. Gritavam muito, muito é advérbio, de intensidade. Muito, pouco, bastante, demais. Lugar, embaixo, em cima, né? Modo, com determinação. É a maneira de, né? Agiu com determinação. De que maneira, de que modo ele agiu? Com determinação, de modo. Não, nunca, jamais, negação. No próximo mês, no próximo ano, na semana passada, no mês passado, tempo. Então, reparem que, na hora de classificar um adjunto adverbial, você pode encontrar apenas uma palavra ou uma expressão preposicionada. Nós vimos aí, ó, sim, talvez, para, tudo palavra. Todas são palavras independentes. Mas, ó, de avião, com alguns amigos, com a caneta, de dor, com determinação, no próximo mês, são expressões preposicionadas. E aí a gente também chama de adjunto adverbial. Tem que ter muito cuidado, tá? A relação de um adjunto adverbial na classe gramatical é um advérbio. Toda vez que você tiver um advérbio, né? Advérbio de tempo, na hora de classificar na análise sintática, você chama de adjunto adverbial de tempo. Só muda o nome, mas a palavra é a mesma, tá? Por exemplo, sim. Sim é um advérbio de afirmação, né? E na análise sintática, é um adjunto adverbial de afirmação. Só muda o nome, tá bom? Agora, muito cuidado, ó, eu coloquei uma observação aí. Lembre-se ainda de que, frequentemente, quando os adjuntos adverbiais o adjunto adverbial não está na sua posição mais comum, no final da frase, este vem separado por vírgulas, especialmente se for formado por uma expressão longa. Então, ó, aí ele está dizendo assim, quando o adjunto não estiver na sua posição normal, no final da frase. O mais comum de se encontrar um adjunto adverbial, mais normal, é você encontrar no final. A expressão, olha lá, viajarei com os amigos, com alguns amigos. Escrevia com a caneta. O mais comum é você encontrar essa expressão no final. Se essa expressão, esse adjunto adverbial, ele aparecer no início de uma frase, significa que eu sou obrigado a colocar uma vírgula. Por exemplo, na semana passada, vírgula, ele chegou atrasado. Na semana passada, é um adjunto adverbial de tempo. Só que se aparece no início da frase, eu sou obrigado a colocar uma vírgula. Tá certo? No mês passado, no ano passado, no início da frase, a gente é obrigado a colocar uma vírgula. A gente chama isso, no estudo da vírgula, de adjunto adverbial deslocado. Mas esse é um assunto para bem mais tarde, tá bom? Então, seguindo aí. Viu? Já acabou a adjunto adverbial. Era só isso. E o vocativo só tem esse slide, que é um chamamento, né? Ele pode aparecer tanto no início de frase, quanto no meio, quanto no final. Então, olha lá os exemplos. Aí vem diante de vírgulas, né? Pode vir acompanhado por vírgulas, pontos de exclamações ou interjeições. Então, ó, bom dia, Pedro, tudo bem? Ele apareceu no meio de frase. Se eu estou chamando Pedro, Pedro é vocativo, nunca pode ser confundido com sujeito, tá? Tem que ter muito cuidado. Marcos,
Você poderia vir aqui, por favor? Se eu estou chamando, é vocativo. Se eu estivesse colocando assim, por exemplo, Marcos viria aqui hoje, sem vírgula nenhuma, aí o Marcos seria sujeito. Mas como eu coloquei a vírgula, jamais eu posso colocar uma vírgula diante de um sujeito, só diante de um vocativo. Tá certo? Essa é mais uma dica. Então é isso, pessoal. Vocativo também é só isso, tá? E aí eu separei alguns exercícios do livro na parte do praticando, tá? Somente 2 páginas, 10 e 11, tá? Na 10 só temos 2 números, 2 questões, a 7 e a 8, e na página 11 toda, tá bom? E aí façam esse exercício, pelo amor de Deus, façam, tá? E aí na hora da live eu corrijo com vocês, tá bom? Então é isso. Deus aí, até a próxima aula, galera. Não deixem de fazer os exercícios, tá? Abraço aí.